Fala, turma! Hoje a lição de hoje ainda é livre e eu quero compartilhar com vocês uma coisa que tem mudado a minha vida e eu acho que pode mudar a vida de todas as pessoas que assumem esse compromisso com a disciplina, que é considerada a mãe dos resultados, a gente pode dizer assim, numa apostila que eu tenho lido de um curso, de uma metodologia que eu fiz. E eu acho que isso faz muita diferença na vida da gente, né? Eu tenho experimentado isso de uma maneira muito poderosa quando eu escolhi há mais ou menos um mês atrás acordar todos os dias 5 horas da manhã e fazer algumas propostas novas na minha vida, né? Uma delas é estudar e ler nesse horário de manhã, onde eu consigo produzir mais e onde eu consigo me disciplinar, inclusive, mais para poder fazer isso, né? Tem um trecho na Bíblia que é bem interessante. Está em Provérbios 12, versículo 1, que é o seguinte: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então a gente precisa entender muito sobre isso, né? Mais uma vez, a Bíblia nos mostra que o que vem funcionando há 2000 anos não falha, né, galera? Então, eu fico muito com isso martelado na minha cabeça atualmente, que eu não preciso ficar buscando por gurus, eu não preciso ficar buscando por postagens bonitinhas no Instagram. Eu preciso, na verdade, me aprofundar na palavra que já foi escrita há 2000 anos atrás e vem dando certo desde então, né? Disciplina, galera, é uma coisa que é difícil de se conseguir, mas não é impossível, né? E a gente tem que entender que exatamente tem uma ligação direta com esse nosso eu interior, que é um eu infantilizado ou um eu adulto. Eu acho que a maturidade ela vem com o tempo em todas as nossas áreas de vida. E tem uma frase que eu acho muito legal, que inclusive está escrita na apostila também, que é: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que deve ser feito. Então disciplina é exatamente isso, né, galera? É entender que se eu quero buscar por conhecimento, eu tenho que ter a disciplina de estudar, da leitura, de ver vídeos, né, que vão construir esse conhecimento e tudo mais. É muito importante entender que sem disciplina eu não consigo criar um norte para nada na minha vida. E isso é muito prejudicial, né? Eu diria que isso é muito lesivo quando a gente nos torna completamente alienados e indisciplinados. Se eu tenho disciplina para poder treinar, eu vou ter bons resultados de saúde, uma vez que a atividade física é mais do que comprovada, que traz benefícios para a minha saúde. Se eu sou disciplinado para poder estudar, para poder fazer uma leitura, é natural que eu tenha mais conhecimento do que uma pessoa que escolhe ficar o dia inteiro, por exemplo, no Instagram e no telefone, né? Isso hoje eu enxergo como uma matemática básica, né? Assim como 1 mais 1 são 2. Se eu ler 20 páginas de um livro por dia, algo disso positivo ao longo dessa minha trajetória eu vou tirar, né? Não tem como eu querer ser uma pessoa mais inteligente, querer ser uma pessoa mais sábia, se eu não aprofundar em nenhum tipo de conhecimento. Isso é matemática, não vai funcionar. Assim como eu emagreço porque eu como menos do que eu gasto, eu fico mais inteligente porque eu leio e produzo mais. É uma lei natural das coisas, né? Uma outra frase bem interessante que está na apostila e que eu acho que é legal compartilhar com vocês é a seguinte: impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo, né?
eu venho lendo muito e e vendo vários mentores e vários coaches falarem sobre a tal liberdade que todas as pessoas buscam hoje, né? Então, hoje a grande palavra do momento é: eu sou uma pessoa livre e faço o que eu quero. E aí fica a reflexão, né, turma? Se realmente eu sou uma pessoa livre e eu faço o que eu quero, eu posso realmente estar sendo escravo da minha liberdade, uma vez que eu não tenho disciplina, né? Eu diria que disciplina é o maior dos professores, né? Disciplina é realmente mostrar para toda essa vontade sua de satisfazer todas as suas vontades e todos esses seus desejos de criancinha, de que existe um adulto que manda, um adulto que controla e um adulto que quer crescer, independente dessa criança querer viver ou não. A gente tem que discernir exatamente esse equilíbrio, né? Essa criança que todos os psicólogos falam tem que continuar existindo dentro de nós, porque dentro da criança existe pureza, existe amor e existem coisas que são muito valorizadas e devem ser valorizadas enquanto indivíduo. Mas é muito importante entender também que o adulto disciplinado, ele conquista várias outras coisas que a criança não conquista na sua inocência, né? Então, um adulto com disciplina, ele é mais inteligente, ele é mais sábio, ele tem valores. A gente consegue construir coisas muito maiores quando a gente tem disciplina conciliado com liberdade, né? A palavra liberdade sozinha, e eu sou completamente livre, no meu ponto de vista, me coloca dentro de uma gaiola, me aprisiona dentro de um contexto onde não existe essa disciplina para que eu veja o todo de uma maneira muito maior. Eu não sei se isso faz sentido para vocês atualmente, turma, mas para mim faz muito sentido. Uma outra coisa que eu acho legal também, que é uma chave de compartilhar hoje com relação a isso que a gente está falando, é que quem odeia correção não tem juízo, né? Muitos anos atrás, quando eu abri a minha empresa, eu passei a entender o poder de uma crítica, né? Essa crítica, a gente, óbvio, tem que filtrar ela. Então, ela pode ser construtiva, ela pode ser uma crítica positiva, onde serve para crescimento, ou ela pode ser uma crítica que não vai te levar a lugar nenhum. O que você precisa ver é a fonte da sua crítica, né? Quem te critica é alguém que já construiu algo. Quem te critica é alguém da sua zona de segurança, de pessoas que são seus amigos próximos e querem o seu bem. Então, se essa crítica é uma crítica que vem desse público, ela é uma crítica positiva, ela é uma crítica construtiva, ela é uma crítica corretiva. Então, você tem que ter muito juízo e prudência para assimilar ela e crescer com isso. Então, a disciplina é algo muito importante na nossa vida para que a gente entenda justamente sobre todos esses fatores, né? Se eu sou um cara disciplinado a ponto de controlar, por exemplo, as minhas emoções, e isso tem a ver com inteligência emocional, eu vou receber uma crítica, vou absorver essa crítica, não vou reagir a essa crítica de maneira negativa para a pessoa que está fazendo isso. E ainda vou crescer com isso, né? Então, crítica casa muito com a questão de disciplina, justamente por disciplina trazer um comportamento diferente para todas as áreas da nossa vida, né? Quem vive sem disciplina, outra chave, turma, olha só que legal. Quem vive sem disciplina morre sem dignidade. É fato, né? Se eu quero ter disciplina para poder ganhar mais dinheiro, eu preciso entender justamente o que eu preciso fazer para poder chegar naquele contexto, né? Sem disciplina eu não ganho mais dinheiro, sem disciplina eu não melhoro o meu treinamento físico, sem disciplina eu não melhoro a minha alimentação, sem disciplina eu não faço nada na minha vida, né? Se eu quiser me tornar uma pessoa completamente alienada, que só vai em festa, que só sai com a galera, que só curte a zoeira, até para isso eu preciso ser disciplinado em todas essas áreas. Então, disciplina nada mais é do que essa capacidade de organizar algo e fazer o que tem que ser feito, independente da nossa vontade, né?
Eu me torno uma pessoa disciplinada nesse sentido quando eu entendo que nem tudo que eu quero fazer deve ser feito. Mas até para fazer só as coisas que eu gosto de fazer, eu tenho que ter disciplina. Isso é muito louco, hein? Acabei de fazer essa reflexão aqui. Então, galera, hoje essa lição, o tema de hoje ele é bem livre. Eu escolhi falar da disciplina, que é a mãe dos resultados, né? Então, se eu quero ter qualquer resultado na minha vida, independente de qual área seja, eu preciso entender que sendo disciplinado nessa área, eu vou conseguir ter resultados. Então, é fato, né? Eu quero me tornar uma pessoa com mais conhecimento. Eu vou ter que tornar a minha disciplina nessa área algo como um pilar de construção, né? Então a gente fica com essas coisas que todas elas se conectam com tudo que eu venho falando, né? Bons hábitos, maus hábitos, inteligência emocional, todas essas coisas levam a coisas positivas na nossa vida e a disciplina, assim como todas essas outras, faz parte delas, né? Se eu sou uma pessoa disciplinada, eu entendo que bons hábitos nem sempre são coisas que eu gosto de fazer, mas eu me disciplino a fazer esses bons hábitos e aí eu automatizo aquilo. Então a disciplina se torna menos pesada com o passar do tempo, justamente por causa de todo esse contexto, né? Quando eu entendo que as minhas emoções podem falar mais alto se eu não controlá-las, de novo, eu arremeto a disciplina, né? Mais uma vez, vou tentar construir uma linha de raciocínio aqui agora com vocês. Ó. Se eu tenho disciplina para poder adquirir um bom hábito, e esse bom hábito é algo que emocionalmente me choca porque eu não quero fazê-lo, olha como isso é uma reação em cadeia, tá? Eu me disciplino a fazer algo porque eu preciso me alimentar melhor, por exemplo, mas eu não gosto de fazer isso e isso tem a ver com as minhas emoções. Mas com o poder e o passar do tempo dessa disciplina, eu crio esse bom hábito que naturalmente traz um sentimento positivo para a minha vida. Pensa, eu faço algo que eu não gosto durante um tempo, eu passo a entender que esse ato é natural na minha vida, então ele deixa de ser algo bom ou algo ruim, mas em função desse bom hábito perpetuar ao longo do tempo, eu tenho um bom resultado. Esse bom resultado vira o jogo, porque essa questão emocional que era ruim de algo que eu não gostava de fazer, em função de ter se tornado um hábito na minha vida e eu atingi um bom resultado, gera um gatilho emocional de bons sentimentos. E aquele hábito que era algo difícil de se fazer e que eu precisei de disciplina para poder sustentar durante um tempo, se torna mais do que natural. Porque o objetivo que eu atingi lá no final dessa cadeia inverte o jogo. Legal essa reflexão que eu acabei de fazer, espero que vocês consigam entender. Se vocês conseguirem entender isso, eu acho que a gente consegue linkar essas três coisas que eu venho falando, né? Inteligência emocional, bons hábitos, conciliados à disciplina. Acho que vale a gente lembrar algumas coisas disso que eu estou falando sobre disciplina. E aí eu vou falar todas elas, depois faço uma reflexão breve sobre todas essas quatro coisas. E encerro por hoje, não vou ficar demorando muito também. A primeira delas, disciplina não é algo apenas para quem deseja alta performance, mas também para quem deseja o conhecimento. Fato, né? Se eu quero entender mais sobre algo, eu preciso ter disciplina para poder estudar. Ponto. Não tem como fazer de outra forma. Crescemos mais rápido quando temos alguém para nos corrigir. Fato de novo, né? E aí eu trago isso para a minha vida, para o meu treinamento, por exemplo, e o que eu ofereço de produto, né? Uma pessoa treinando sozinha, ela não consegue ter a mesma disciplina do que uma pessoa treinando bem orientada. Se ela tem uma pessoa ajudando ela, corrigindo ela,
trazendo ela para um contexto mais favorável, é mais fácil que ela tenha, inclusive, disciplina para poder conseguir atingir os objetivos dela. Então, de novo, fato comprovado aí. 3 princípios para se tornar uma pessoa com melhores resultados. Seja ensinável, não pare por causa das críticas, tenha mentores. Então, galera, disciplina de estudo te leva a buscar por pessoas que são melhores do que você naquilo para que você cresça junto com elas. São os mentores, tenha mentores. Não pare por causa das críticas, saiba filtrar as críticas que chegam até você, utilize elas da melhor maneira possível para crescer a sua vida pessoal, o seu negócio, o seu empreendimento, o que seja, né? Seja ensinável, cara, conhecimento nunca é demais, que a gente queira aprender para sempre na vida da gente, e a gente sempre vai evoluir, tanto psicologicamente, quanto espiritualmente, quanto em qualquer outra área da nossa vida que a gente queira se aprofundar. Conhecimento nunca é demais. Então, elimine maus hábitos, pois por falta de comportamento adequado, o ser humano perde muitas coisas, negócios, relacionamentos e amizades. Isso faz muito sentido para mim hoje e eu venho aprendendo cada vez mais sobre isso. Eu tenho buscado pessoas que me ensinem sobre isso. Então, o Thiago Brunet é um deles. Tenho feito agora um curso também do Augusto Cury que fala muito sobre isso. Então, galera, é muito importante a gente entender que maus hábitos nos levam geralmente a más escolhas. Más escolhas nos levam geralmente a frustrações maiores. Então, quando eu não sou refém, de novo, da minha liberdade, eu entendo que esses maus hábitos que me trazem um prazer momentâneo podem me fazer muito mal no longo prazo. Galera, a lição de hoje, como eu disse, é livre. Eu falei um pouco sobre disciplina, espero que tenha sido edificante na vida de vocês esse tema, porque tem sido muito na minha vida e eu tenho entendido o quão poderoso é você se tornar uma pessoa disciplinada no que você se propõe a melhorar. Galera, desejo que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é o primeiro dia do ano de 2023. Queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já fizeram algum tipo de planejamento para esse ano que está chegando. É um novo ano, uma nova oportunidade. São, como as pessoas gostam de falar, mais 365 dias para vocês poderem fazer algo diferente. O que vocês já fizeram hoje de diferente de tudo que vocês fizeram no ano passado? Turma, eu acho que isso é de suma importância para que o ano de vocês comece de maneira diferente. Eu oro para que Deus e Jesus Cristo abençoe a vida de todos vocês. Que vocês tenham uma caminhada de fé junto com tudo isso que a gente vem construindo. Porque sem fé, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de acreditar em algo independente daquilo ter sido concretizado ou não. Isso é fé. Sem fé, galera, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então acreditem, tenham fé. Felicidade para todos vocês, que seja um domingo maravilhoso, um dia de descanso, para que amanhã seja um início de uma nova semana, o início de um novo ano. Deus abençoe, turma. Fiquem com Deus.